Estamos privilegiados até nosso querido amigo Raul Veloso, membro do nosso instituto, de lançar seu livro sobre os desafios de infraestrutura. Estamos também com Dr. César Costa Alves de Matos, consultor da Câmara de Deputados, secretário adjunto de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que também é coautor do livro. Temos também nosso membro do nosso conselho, o Eduardo Bernini, ex-presidente de Electropower, que tem um conhecimento íntimo dos problemas de infraestrutura do setor elétrico. Então, Raul vai falar como 20 minutos, meia hora. Nós vamos ter breves intervenções dos debatedores e vamos abrir, privilegiamos o diálogo. Por isso, Roberto, fica aqui. Sempre sai mais cedo, Roberto. Então, por privilegiar o diálogo, organizamos a sala deste jeito para que dar um fluxo, para fluir o diálogo entre os participantes neste encontro, em nossos encontros. É uma marca registrada do nosso instituto. Então, Raul. Muito bem. Na realidade, o trabalho, o Norman não falou a composição completa, mas tem, além do César, que está aqui do meu lado, tem mais dois colegas de Brasília que ajudaram no trabalho, que é o Marcos Mendes, antigo colaborador e membro do Instituto, e o Paulo Springer, que também, ele e o Marcos são consultores do Senado. Você sabe que eu me junto hoje mais com as forças do Poder Legislativo, não mais com as forças do Poder Executivo, de onde eu saí, né? No passado tempo a gente migra, o César é consultor da Câmara, os outros dois são consultores do Senado. Só que eles são consultores de carreira, que estabelece uma grande diferença entre eles e os demais ocupantes da casa onde eles pertencem, das casas onde eles pertencem. Mas, enfim, esse foi um trabalho realizado em parceria com eles. E a razão de eu estar aqui falando, não ele nem os outros que não puderam vir, por razões de família e viagem para o exterior, mas a única razão de eu estar falando é simplesmente porque eu sou o mais velho. Afinal de contas, ser mais velho tem pelo menos de ter alguma vantagem. Você descobre, você vai poder falar depois. Mas alguma coisa a gente tem que ter, não é isso? Então, dito isso, o que eu queria começar falando aqui é o seguinte: esse trabalho, ele tem várias origens e razões para fazer. Uma delas, eu estava conversando com o pessoal ali embaixo, é que eu já gastei muito tempo brigando contra o gasto corrente do setor público. Não consigo 1 milímetro de melhoria nessa área, além do que eu consegui lá atrás, na fase FHC. Aí até que eu consegui umas coisas. E lá para cá nada. O gasto só aumenta. Então, eu estou olhando agora o outro lado da moeda, que é o lado do investimento público, que não se realizando, cria problemas na infraestrutura, mas também abre espaço para os investimentos privados, desde que as condições viabilizem isso. Então, um pouco tem isso também, uma mudança para tentar explorar um lado que é muito relacionado com o que eu venho fazendo há algum tempo. O César é o real especialista no assunto aqui das concessões. Eu e os outros dois somos mais macroeconomistas do que setorialistas, assim, no assunto específico. E começamos a discutir isso, e uma das coisas que começou a nos preocupar, e eu vou começar por ela,
é a percepção de que o Brasil está colocando uma trava nova no processo de expansão da economia. E aí, em seguida, vocês vão ver como é que isso se liga com a história da infraestrutura, e, em particular, da infraestrutura de transportes, que é a infraestrutura com que nós estamos nos preocupando nesse trabalho. Óbvio que tem outras infraestruturas, igualmente, ou mais, até mais importantes, mas o nosso foco é em transportes. E vocês vão entender rapidinho o porquê da nossa preocupação e ligação com essa coisa da infraestrutura de transporte. Mas o ponto de partida dessa história aqui é a percepção de que o Brasil está atuando com várias travas. A primeira trava está freando o carro. É a trava na internalização de poupança externa. Isso quer dizer que a internalização de poupança externa não vai mais se dar, pelo jeitão que está, na mesma intensidade e velocidade que vinha se dando. Em consequência, isso se traduz por uma trava naquilo que a poupança financia, que é o investimento. Então, nós estamos com freio de mão puxado na internalização da poupança externa e da taxa de investimento. Esse gráfico, o primeiro gráfico, na primeira página que vocês estão vendo, é a taxa de poupança externa, que começa a fazer ali um certo... como se estivesse chegando no pico do morro. Depois de ter crescido bastante nos últimos anos, ela parece que vai dar uma parada e vai ficar ao redor dos 3,2% do PIB, que estão indicados para o último trimestre, que foi divulgado pelo IBGE. Isso aqui é a poupança externa calculada a preços constantes pelo IBGE. Muitas vezes as pessoas olham o dado do balanço de pagamento em dólar e arranjam alguma estimativa em dólar. Isso aqui é o IBGE, não sou eu, é o IBGE, que me parece a referência mais adequada de usar. Então, isto está sendo travado pela mudança da política cambial, que já tem alguns meses está operando no Brasil. A continuar a política cambial que está aí, a tendência é que, de fato, pode até crescer, mas não na mesma velocidade que vinha crescendo. Isso terá consequência para o gráfico que vem a seguir, que é o da taxa de investimento global, também do IBGE, dados trimestrais, que se vocês ignorarem o pico da crise, que dá essa queda que está aí, ela tem uma evolução muito parecida com a do primeiro gráfico. Quer dizer, a taxa de investimento seguramente evoluiu com muita ligação com o que aconteceu com a taxa de poupança externa. Daí a gente imaginar que isto tenderá a colocar um freio no crescimento da taxa de investimento. Aqui tem um problema mais complicado, que há outros fatores afetando a taxa de investimento. A nossa preocupação tem um prazo um pouquinho maior do que o curtíssimo prazo. Se a gente olhar o curtíssimo prazo, são 3 trimestres de queda da taxa de investimento, que não se explica necessariamente por uma queda parecida com a taxa de poupança externa. Aqui tem uma história de curto prazo, que eu não vou comentar, foge do escopo do trabalho, mas certamente tem a ver com a postura que existe hoje em relação ao investimento privado, já que o investimento público tem crescido mais ou menos do mesmo jeito que vinha crescendo. Aqui é um ponto que eu acho que a gente tem de refletir, não sei se vai dar tempo de uma reflexão mais profunda, mas nós temos de nos preocupar com essa questão de como é que o investimento privado é tratado no Brasil. Porque isso pode significar um movimento na direção de perder um pouco da motivação que sempre existiu, certamente existiu nos últimos tempos, dos investidores privados com o Brasil. Nós temos várias instâncias que isso pode ser discutido, não só na área de concessões rodoviárias e demais infraestruturas de transporte, como no caso do setor elétrico, certamente vai receber alguma alusão aqui, e outros setores, onde essa aparente mudança de postura pró-Estado, talvez,
vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Mas a nossa preocupação aqui, fundamental, é com essa história da taxa de poupança, do freio na internalização da poupança externa e no freio da taxa de investimento, que certamente resultará disso. Uma consequência rápida que aparecerá disso é o gráfico 3, que é o PIB potencial, que é o PIB calculado, vamos dizer assim, pelo lado da oferta, o PIB sustentável, não é o PIB medido e calculado normalmente pelo IBGE. No terceiro gráfico eu fugi do IBGE e passei aqui por o time dos 4 que escreveram o livro. Esse cálculo é próprio nosso. É difícil achar, tem muitos cálculos feitos por aí, mas aí nós tínhamos de fazer o nosso. E o que esse cálculo mostra é que de uns tempos para cá, mais recentes, a taxa de crescimento do PIB potencial, depois de ter chegado próxima de 5%, ela vem mostrando uma tendência recente declinante. Quer dizer, o que tem ocorrido em vários segmentos da economia brasileira nos últimos tempos já bateu no PIB potencial. E, no fundo, o que nós estamos dizendo é o seguinte: é preciso ter um olho cuidadoso com esse assunto. Por quê? Porque o que determina o PIB potencial, fundamentalmente, é a taxa de investimento. Se eu puxar um freio na entrada da poupança externa, eu estou puxando na taxa de investimento. Por último, estaremos puxando na taxa de crescimento do PIB potencial, ainda que o governo, alguém me perguntou um pouco antes de eu entrar aqui, disse assim: não, mas o governo está dizendo que vai crescer a 4,5%, 5%, o senhor está negando o que o governo está dizendo. Eu digo, não estou negando. Pode crescer a 4,5%, 5%. Só que no ano seguinte vai crescer a 2%. Isso aqui é um cálculo do crescimento sustentável. Provavelmente vai crescer a 2%, a não ser que mude o quadro, que é o que nós queremos fazer, é mudar o quadro. Na folha seguinte vem o que faltava, o missing link, que é o crescimento da produtividade. Também é um cálculo nosso. Esse cálculo é feito em conjunto com o cálculo do PIB potencial. Só para lembrar aos que não estão habituados a mexer com esses conceitos, o crescimento da produtividade total dos fatores é o crescimento que explica um pedaço do crescimento do PIB, que não é o pedaço final, residual, que não é responsabilidade dos fatores mais conhecidos, que são capital e trabalho. O capital é o investimento que eu falei ali antes. Então, esse é o item residual. E muita gente olha para a taxa de crescimento da produtividade, associa muito a desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica. E é verdade, boa parte vem daí, mas vem de outras coisas. Até da melhoria da burocracia do setor público ajuda a produtividade. E, ultimamente, você vê muita coisa escrita sobre o efeito dos investimentos em infraestrutura na produtividade. Então, vocês vão ver agora a porta pela qual nós estamos entrando. É menos pelo lado fiscal, mais simples, de pensar que tem de fazer um investimento privado em infraestrutura, porque o setor público está investindo menos, e mais pelo papel importante que o investimento em infraestrutura, em particular de transporte, que é o caso específico que nós estamos tratando aqui, tem sobre o crescimento da produtividade e, portanto, volta aqui da economia. Quer dizer, se eu estou num quadro e não tenho muito o que fazer com essa história de puxar o freio na poupança externa, puxar o freio no investimento, uma maneira de contornar o problema do freio no produto potencial é fazer coisas que aumentem a produtividade, que a gente sempre pensa que é muito mais difícil, não é coisa para o país subdesenvolvido, que todo mundo pensa no desenvolvimento tecnológico, etc. Ainda que haja muito também que possa ser feito nessa outra área, mas não a curto prazo. Educação é muito importante aqui, mas a educação também tem efeito a mais longo prazo. Aparentemente, na infraestrutura, é algo que pode afetar a produtividade a prazo mais curto. Portanto, trata-se, nesse sentido, de procurar, mesmo que o investimento, a taxa de investimento global não cresça, procurar aumentar o peso dos investimentos em infraestrutura no total dos investimentos. Ou seja, da taxa de investimento
em infraestrutura no total, na taxa de investimento global. É uma questão de direcionar os investimentos nessa direção. É isso que eu acho que se impõe, que se coloca, que é a grande motivação do nosso trabalho, é pensar o seguinte: hoje o Brasil tinha de olhar com mais carinho para essa possibilidade. O último gráfico da segunda página mostra exatamente o peso dos investimentos em transportes terrestres. Eu tenho de explicar os dados, porque muitas vezes as pessoas não sabem direito quais os dados estão sendo usados. É o peso dos investimentos privados e públicos em transporte terrestre. Aí tem o rodoviário e o ferroviário. É isso. Eu obtive essa série que vem de 1980 a 2006, infelizmente parou em 2006, mas ela mostra claramente uma subida recente no peso desses investimentos, que no fundo eu acho que o comportamento disso tem a ver com a produtividade. Esse gráfico da produtividade é mais recente, mas se eu tivesse podido calcular uma série mais longa, eu não quis usar a dos colegas, mas se eu usar a dos colegas e puser um gráfico, este gráfico junto com esse, um período mais longo, os dois gráficos mostram uma aderência quase perfeita. Quer dizer, certamente o que tem acontecido em termos de produtividade tem a ver com a recuperação que já aconteceu e certamente o comportamento do PIB potencial só não foi pior nos últimos anos porque já houve algum aumento do peso dos investimentos. As concessões já estão aqui, as que foram feitas nos últimos anos. Então, aliás, é uma coisa que eu precisava fazer, porque muitas vezes eu fiz a apresentação sobre o tema dos investimentos públicos, ou dos investimentos em geral, e com toda razão, o Nelson Barbosa, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é uma das poucas pessoas com quem eu consegui debater esses temas, né? Não é fácil debater com as pessoas do governo. Tem algum aqui? Não. Não, estou perguntando só para... De qual governo? Não, do governo atual, o governo federal. Mas, enfim, aliás, é importante dizer que foram convidados o Bernardo Figueiredo e o Paulo Passos. Não era compatível. Não tem medo de enfrentar a Raul. Bom, o Nelson me disse toda a razão, assim, ele me fez a seguinte colocação. Você vive falando, mostrando a queda dos investimentos públicos em transporte, mas você esquece que houve uma certa compensação pelo aumento dos investimentos privados. É verdade. Agora eu consegui um dado que mostra todos os investimentos. Mostra uma recuperação. Na realidade, se eu pudesse mostrar ele, se ele tivesse aqui, eu ia dizer, não mudou muito. Eu ia pôr o gráfico aqui embaixo com e sem, não ia mostrar muito, não ia mudar muito. Mas, principalmente, não mudava o seguinte: nós estamos ainda muito abaixo do que era. Quer dizer, há muito investimento a ser feito para recuperar o padrão do passado, e a minha conclusão de antes se mantém. Então, esta é a primeira parte da história de motivação do que tem de fazer. Qual é o que tem de fazer? Já que o governo não tem dinheiro para investir o que precisa investir, vamos colocar as concessões à venda e fazer algo que, na realidade, já aconteceu lá atrás, no governo FHC, e, por último, já tem a segunda rodada do governo Lula e tem a primeira rodada do governo Dilma, que já está operando em alguns segmentos. Então, aí a gente pode vir aqui desviar, então, concentrar o foco na discussão das concessões. Raul, gostaria de fazer um pedido de você. Eu li o livro. A parte mais interessante do livro é a falência da máquina. O problema institucional que impede uma gestão eficaz e seletiva dos investimentos. Eu gostaria, eu pessoalmente sou curioso, como você tem vivido no Ministério do Planejamento, você deve ter uma sensibilidade que pode transmitir para nós de que é o problema e como, eu acho que essa é a parte mais importante do livro. Tá. E como podemos superar isso. É verdade que cada pessoa aqui vai achar uma parte. O livro não é tão grande para que enfrentar as partes. Eu só peço permissão, agradeço o seu elogio de que eu tenha algo a dizer
sobre isso aí, certamente eu vivi dentro do governo. Eu vivi no governo quando o J-Pot rodava a 1000 por hora, e agora está sendo recriado através do Bernardo Figueiredo, que ele citou, mas outro dia disseram, não sei como é que foi a história, não, chama o Bernardo Figueiredo, não sei o quê, aí disseram, não, chama alguém do J-Pot, enfim, o J-Pot novo é o Bernardo Figueiredo. Quer dizer, hoje uma instituição que era forte, que se alimentava do IPEA, os quadros do J-Pot vinham em grande medida do IPEA. O IPEA era o celeiro que fornecia mão de obra de qualidade para a maioria das áreas setoriais do governo. Hoje o J-Pot é o Bernardo Figueiredo. Quer dizer, então, esse é o drama. Nós vamos começar com essa empresa nova no lugar do J-Pot, empresa de um cara só, que ele parece que é bom e tal, já vi, já participei de debate com ele, mas é um só, na época. Ou seja, a máquina, é muito simples eu falar disso, ela foi completamente desbaratada, não tem nada a ver com aquilo que eu, ainda muito jovem, estagiário, conheci lá atrás. Estou me gozando aí, porque estou querendo esconder a minha idade. Né? Mas eu vivi intensamente várias fases no governo e tenho certamente algo a falar sobre isso, só que eu vou pedir permissão a você, para eu não perder aqui a sequência e deixar para o final, somente depois dos debates, que eu acho que a gente vai ter tempo aqui. Senão eu perco a sequência e não consigo vender o peixe principal, que é o seguinte: diante dessa constatação, e certamente isso que você disse vai ter a ver com o que eu vou falar em seguida, diante dessa constatação, nós temos de olhar para que esse efeito da infraestrutura sobre a produtividade aconteça, já que o governo não quer aumentar a internalização de poupança externa, pelo menos a gente aumente a eficiência do investimento. É isso. É isso que nós temos que fazer. E vamos trabalhar, eu disse isso no lançamento no Rio, ali eu tinha o Bernardo Figueiredo e o Arno Agostinho. Na minha frente, virei para ele e disse, vamos trabalhar para fazer com que as coisas aconteçam. Porque se não acontecer, aí alguém diz, mas não está acontecendo? Não, eu acho que o governo atual está tentando fazer, e sem dúvida, isso para eles. Acabou de lançar um programa, então há um empenho, até parece que há a percepção do mesmo diagnóstico, não sei. Porque como eu não consigo conversar com as pessoas direito, eu não sei. O Bernardo é mais operacional, e o Arno ele fala baixo, tem uma vozinha meio sumida e fala pouco, então não tem muito jeito de saber também o que ele pensa. Aí eu sou mais barulhento, né? O que eu disse, o que eu quis dizer é o seguinte: o que nós temos de fazer para conseguir o efeito da produtividade, o efeito do crescimento do PIB potencial, esse é o principal objetivo do nosso trabalho, precisamos fazer algo que já foi feito. Se vocês olharem na terceira folha, o que eu estou dizendo, do que precisamos? Nós precisamos fazer o que está ali em cima. Eu peguei na internet um exemplo, por acaso, de um trecho de uma rodovia, se vocês... É exatamente o mesmo trecho de uma fotografia e na outra, antes e depois de uma concessão bem-sucedida. Bem-sucedida aqui significa uma concessão que, sem demorar 20 anos, consegue pôr uma estrada operando em muito melhores condições do que a anterior. É isso. E aqui a gente vê a Via Dutra, esse é um pedaço da Via Dutra, o antes e depois, o mesmo pedaço, depois de uma concessão bem-sucedida. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa disso para ter o efeito do ganho de produtividade. Como é que é o efeito? Eu sei que todo mundo sabe, mas me permitam repetir só para refrescar a cabeça. Quando você sai de uma estrada muito ruim com uma boa, o que você tem é uma economia da operação dos usuários, que passam a gastar menos gasolina, menos pneu, carro quebra menos. Então ele tem um custo operacional menor por quilômetro rodado, e mais do que isso, ele tem uma velocidade média maior de circulação. Ele vai levar menos tempo para sair do ponto A para o ponto B. Aí que aparece o ganho de produtividade. Na realidade, isso se comunica com o resto da economia, porque os usuários, isso aqui é intermediário, não é um bem final, os usuários são toda a economia. Vão lá e vão usar a estrada a um custo operacional menor e numa velocidade média maior, ou seja, com mais produtividade. E aí que vem o efeito sobre a produtividade. É tão simples quanto isso, não há como simplificar mais. Então o que nós queremos é que saia daqui para ali. Parece simples, parece fácil, mas não é. Se você olhar embaixo,
eu tenho pelo menos 150 recortes de jornais mostrando do que não precisamos. Mas como eu só posso mostrar um, porque eu fui proibido de projetar a minha apresentação, então eu só posso mostrar algo que desse para imprimir aqui. Aí vocês vão ver, eu selecionei um aqui, porque tinha um título que me pareceu bem chamativo. Esse recorte é deste ano, diz assim: obras, velhos problemas, obras ainda na promessa. Isso aqui se refere à segunda rodada de licitações de rodovias, que é do governo Lula. Isso começou em 2007. Você vê que é 2007, essa aqui deve ser de 2008, que nós estamos em 2012, 4 anos após licitações de estradas do governo Lula, melhorias não foram entregues. Então, é isso aqui que não pode acontecer. Eu não posso anunciar e 4 anos depois não ter o resultado. Muito simples, senão não tem o efeito de economia de custo por todos os setores da economia e de ganho de produtividade. É tão simples quanto isso. Mas parece um negócio meio maluco. Eu diria esquizofrênico. Minha mulher não está aqui, ela fica com raiva quando eu uso essa palavra, porque ela é psicanalista, para ela tem um sentido preciso. Mas para mim é qualquer coisa maluca, eu chamo de esquizofrênico. Por quê? Como é que o cara sabe que vai melhorar, passa 4 anos e não faz nada? Ou faz uma concessão que não fica em pé, não funciona. Então nós não precisamos disso. Nem precisamos de algo, eu também usei um outro exemplo, só um a mais, que é recente, já é do governo Dilma, que é a coisa dos aeroportos, o lançamento da licitação dos aeroportos. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 recortes que eu tirei dos jornais ao longo desse ano, mas, de novo, tem pelo menos 30 diferentes deste ano sobre o assunto. O primeiro, que é de 7 de fevereiro, é quando foi anunciado quem ganhou a concessão dos aeroportos. A manchete aqui é: operadores modestos levam aeroportos. Responsáveis por terminais na África e na Argentina. Depois você diz que a gente não gosta da Argentina. Nós trouxemos a turma para fazer aqui os aeroportos. Domina o leilão de privatização de Cumbica, Viracopos e Brasília. Você vê, a própria mídia já anunciou com esse viés de operadores modestos. Número 2, isso foi 7 de fevereiro. 30/8, passado alguns meses, o governo errou em primeiro leilão de aeroportos. O presidente da EPL, que comandará projetos de infraestrutura, é o Bernardo Figueiredo, diz que o que importa não é o controle, mas a qualidade dos sócios. Ou seja, ele está dizendo que a qualidade não é boa. E eu peguei a matéria no interior, diz assim: Bernardo Figueiredo declarou que o governo errou. Então, o próprio governo, na boca dele, reconhece que o que foi feito alguns meses antes está errado. Ele estava lá no evento, eu mostrei isso aqui, mas o Bernardo Figueiredo, duvido que ele tenha dito isso. Vai ver, tem algum repórter aqui? O repórter se enganou, não é possível. Ele é dirigente de um órgão público, eu fui do governo a vida inteira, mais ou menos como ele, e eu sei que a gente do governo não diz essas coisas. Então ele não deve ter dito. Aí ele riu para mim de lá como quem diz: eu disse. Mas eu tinha de salvar a face dele ali. Eu achei, claro que eu disse isso rindo, todo mundo percebeu. Aí vem o terceiro recorte, que é modelo de concessão. Isso já é 4 de setembro. De aeroporto, não entusiasma o investidor europeu. Ou seja, reconhecendo o erro, o governo saiu para a Europa, todo mundo leu nos jornais, procurando um investidor europeu que se associasse com a Infraero, deixou os privados locais de fora, tentou esse novo modelo. Aparentemente era isso. Equipe que foi à Europa apresentar a proposta da Infrapar, não satisfeito com a Infraero, criou-se a Infrapar, ou cogitou-se de criar a Infrapar. Fez relato pessimista presidente. Todos os jornais noticiaram isso. Ou seja, não colou lá fora essa alternativa. Por último, 18/9, o governo revê novamente o modelo para o aeroporto. Que samba, né? E este negócio já está na mão dos que ganharam a licitação. E o turma está aqui. Bom, é claro que eles estão pensando aqui nos próximos aeroportos, não é mais naqueles. Agora é Galeão, não sei o quê. Papai ainda tem muito aeroporto aí para licitar. Bom, eu vou parar aqui para dizer o seguinte. Vou entrar na discussão mais substantiva do que está em jogo nessa história. Que é o seguinte. Na realidade, nós temos alguns problemas muito sérios no processo de concessões
pela experiência recente, precisam ser sanados. Senão não vão ter aquele efeito que eu acho que tem que ter para tirar o país do buraco. E o governo está batendo cabeça, não conseguiu nessa história dos aeroportos, e agora está lançando as concessões rodoviárias. Eu tive dando uma olhada nos dados que saíram das primeiras conversas com o setor privado, e parece que eles estão insistindo nas mesmas teses complicadas que inviabilizaram as concessões de 2007. Então, está ruim. Essa é a razão da gente escolher esse livro. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está detalhado lá, as críticas ao que não está funcionando bem. Aí, eu queria chamar a atenção para alguns pontos do que não está funcionando bem. Vocês vão ter de ler o livro para olhar os detalhes todos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: existe, acho eu, um exagero na busca da tal modicidade tarifária. Porque o governo tem uma verdadeira obsessão em cima disso. Isso vem do governo Lula e continua no governo atual, que é a ideia de que essas concessões devem cobrar o menor preço imaginável. E esse menor preço imaginável, no fundo, é zero. É como se fosse uma obra pública. Não é obra pública. Parece que não se deram conta de que não é obra pública. A modicidade tarifária levada ao extremo, como aparentemente vem ocorrendo na maioria dos casos, isso tudo a gente documenta no livro, ela provoca algo que está na literatura, que já aconteceu em outros países, é super tratado, que é a história que eu vou chamar aqui do competidor despreparado. Como há uma assimetria de informação, uma dificuldade de informação de todos os lados, existe o espaço para um competidor despreparado propor uma tarifa abaixo do que seria o mínimo razoável, ganhar a licitação e depois não entregar. Não fazer os investimentos. Se vocês pegarem a documentação toda do que tem ocorrido nessas licitações que não estão funcionando bem, vocês vão ver que tem um quê disso na história. De que um competidor despreparado ganhou e depois não conseguiu cumprir o que estava lá. E aí acontece em vários países, não é só aqui, o governo não tem coragem de cancelar aquela licitação, até porque já passaram muitos anos, e tem uns chatos que nem eu dizendo, tá aí, até agora não aconteceu nada e tal, produtividade não veio, e aí o governo prefere buscar uma solução de arranjar uma tentativa de transformar aquilo numa obra bem sucedida. Quer dizer, o ponto fundamental é esse. A concessão, quer dizer, a obra de ampliação da infraestrutura vai trazer um ganho para o usuário. A tarifa tem de ser, obviamente, menor do que o ganho que o usuário vai ter para fazer sentido. Mas não tem que ser zero, porque tem um investidor privado que trabalha com taxa de retorno maior que zero e que vai calcular qual é a tarifa que faz sentido no leilão. Bom, vem o leilão, isso é feito num leilão. O leilão competitivo é uma simulação, no fundo, que ocorre nos mercados competitivos. O concorrente vai entrar e sabe que se ele pedir um preço muito alto, quer dizer, a tendência natural, se for um leilão com muitos participantes, condições normais, concorrentes preparados, a tendência é prevalecer um preço que não seja um preço exagerado, que vamos dizer que seja esse o grande temor das autoridades, que prevaleça um preço exagerado, muito alto, ainda que abaixo do ganho adicional por quilômetro que a concessão permite ao usuário. Por quê? Porque o cara sabe que se ele oferecer um preço muito alto, vai ter outro que vai lá e vai oferecer, pode oferecer um preço baixo e ganhar. Então, o que muda, você sair desse entorno do que seria o preço possível e correto do resultado do leilão, para a situação em que o preço resvala para baixo e inviabiliza os concorrentes preparados de entrarem, o resultado disso é a concessão não acontecer e depois os resultados de ganho de produtividade, de ampliação, etc., etc., também não acontecerem. Então, a experiência recente mostra isso. Isso aparece muitas vezes com uma outra roupagem, que é falar que as empresas estão querendo taxas de retorno muito elevadas, aí vem o governo e impõe uma taxa de retorno, que eles chamam uma TIR, taxa interna de retorno, bem baixinha.
o secretário de Tesouro é convocado para calcular, ele tem lá uma máquina especial, que ele bota lá alguns inputs e calcula a taxa e diz, é 4%, é 5%, valores que não necessariamente serão valores aos quais o investidor privado está disposto a entrar naquela licitação e ganhar. E eu disse numa matéria, que eu podia ter anexado aqui, recente para o Estadão, o seguinte, não cabe ao governo fixar a taxa de retorno. Me desculpe, mas não cabe ao governo fixar a taxa de retorno. Na realidade, o que tem de ser dito, apesar de ser uma coisa, a outra face da primeira, é uma taxa de desconto que o empresário vai avaliar que faz sentido trazer os fluxos para o cálculo do valor presente naquele negócio, uma taxa de desconto que é dele. Cada um tem uma diferente, cada um vê outras oportunidades, sabe do risco do negócio, cada um tem uma avaliação de risco diferente, cada um coloca sua taxa, em vez de ficar o governo querendo dizer que todo mundo usa essa taxa. Então você cria, o governo diz assim, a taxa tem de ser a menor possível, a tarifa tem de ser a menor possível, ou então a tarifa não pode passar de tanto. Enfim, é uma tentativa de cercear e direcionar para certos objetivos que parecem não ter nada a ver com o objetivo que eu estou falando aqui, que é ampliar, melhorar a qualidade e produzir os ganhos de produtividade que vão permitir o Brasil crescer. Este era o grande objetivo do trabalho. Alertar os leitores sobre esses pontos comuns. Muito obrigado. Bom. Se senhor Dr. Matos tem alguma observação para fazer? Bom, quando o Raul me chamou para fazer esse trabalho, foi bastante interessante entrar em contato, quer dizer, com um pouco com as impressões que ele trazia, quer dizer, das várias pessoas que ele estava discutindo, conversando na época, sobre o que está dando errado, afinal de contas, nas concessões. Quer dizer, qual é o problema, o que vai além do simples problema ideológico, eventualmente, de dizer, olha, setor privado, setor público, qual é a melhor forma, qual é o melhor arranjo. E a gente chegou à conclusão que, na verdade, é algo que vai um pouco além disso. Quando se começou a fazer as privatizações na Inglaterra, lá em 1984, o primeiro relatório que saiu, que era o relatório do Little Child, foi muito insistente no ponto de que ali, naquele momento, cabia fazer uma revolução de incentivos. Essa revolução de incentivos envolvia, primeiro, mudar os agentes. Quer dizer, de Estado, quando você muda de Estado para setor privado, quando você aplica o incentivo, esse incentivo pode funcionar de uma forma muito melhor, especialmente incentivo que a gente está falando, principalmente para aumentar a produtividade, do que quando você tem empresa estatal. Quer dizer, a empresa estatal ela é pouco reagente aos incentivos. Só que, além de você trocar o agente, é fundamental que você tenha os incentivos adequados. Quer dizer, o modelo, o desenho do contrato regulatório, ele tem que ser colocado de uma forma tal que, com aquele agente, aquele novo agente que escolheu, aquele agente privado, a combinação entre o agente privado e o incentivo correto gere o resultado que você quer em termos de aumento de produtividade. Pois bem, a partir daí, quer dizer, são vários formatos, vários mecanismos possíveis, que você pode ter mecanismos que se chamam de alto poder de incentivo, quer dizer, alto poder de incentivo para aumentar a produtividade, ou mecanismos de baixo poder de incentivo. Os mecanismos de baixo poder de incentivo, usualmente são aqueles em que você dá pouco incentivo à produtividade. Isso não quer dizer que isso seja ruim. Quando você está dando baixo incentivo à produtividade, muitas vezes você está se preocupando mais com a questão de modicidade tarifária. Isso pode ser positivo dependendo do momento, dependendo do teu objetivo naquele momento que você quer. Se você está num momento em que o objetivo maior é incrementar investimento, é aumentar a produtividade da economia, eventualmente você tem aí o que a gente chama de escolha entre curto e longo prazo, que é uma escolha difícil de se fazer. Não dá para você ter as duas coisas. Você estimular radicalmente o investimento e você ter uma modicidade tarifária de curto prazo em que você se aproprie de boa parte dos ganhos gerados pelo eventual incremento de produtividade que aquele agente pode ter. Então, todo esforço, toda discussão de regulação que você tem desde aquela época do relatório Little Child, lá de 1984,
para cá, é a discussão de assim, olha, aceitamos que o setor privado consegue fazer as coisas melhor do que o setor público na seara produtiva. A questão é como desenhar os melhores contratos, seja através do leilão, seja através da regra tarifária. Aí você teve a modelagem de price cap, que era uma modelagem à época aplicada no setor de telecomunicações, e foi aplicada no Brasil também, uma modelagem à época considerada revolucionária, no sentido de dar o máximo possível de incentivo ao empreendedor privado de correr atrás, quer dizer, a cenoura que ele está correndo atrás para aumentar a produtividade, e que no curto prazo pode envolver sim um preço maior do que aquele preço que seria se você regulasse de outro jeito, mas que no longo prazo, de fato, com mais investimento e com um setor mais produtivo, você de fato poderia transferir mais para a população, para a sociedade, após realizado aquele período de investimento intenso, enfim, em que você vai entregar o serviço para a população. E boa parte da discussão, quer dizer, quando a gente vem para o Brasil de hoje, de 2012, ou o Brasil dessa última década, muito da discussão, quer dizer, é uma discussão de governo, é uma discussão que parece que não há escolhas a serem feitas. A escolha é assim, não, eu faço uma concessão, na verdade, literalmente, né, eu faço uma concessão de que pode, quer dizer, quem vai tocar esses setores regulados será o setor privado, só que eu quero uma tarifa lá embaixo, mas ao mesmo tempo eu quero bastante investimento, eu quero muita qualidade de investimento, eu quero muita produtividade. Essas coisas são, infelizmente, no curto prazo, elas são inconsistentes, ou são difíceis de acontecer, especialmente quando você tem muita assimetria de informação e quando você tem dificuldades, inclusive, de realizar e medir o investimento. Eu acho que isso, em certa medida, sintetiza um pouco as conversas que eu tive com o Raul e que resultaram aí no livro. Eu acho que muito nessa discussão que envolve a questão da renegociação, comportamento oportunista, enfim, e toda essa questão de incentivos, eu acho que é o pilar principal do livro. Obrigado. Bom, eu tenho um diálogo com Maria, uma das nossas estagiárias de Unilever, sobre o pago para a água, não? Mas isso extende a infraestrutura, que basicamente a eletricidade ou a água e transporte tem tantos benefícios, mas ninguém quer pagar por isso. Isso é uma coisa grave, Eduardo. Bom, você já começou me colocando numa posição já bastante agressiva. Mas eu gostaria só de começar dizendo o seguinte. Quando eu recebi o livro e li com muita atenção e com muito interesse, eu fiquei claramente com a ideia de que haviam mais do que 4 casamentos, mas que tem um funeral. E essa ideia dos casamentos de ideias, né, fica muito claro que todo o racional que foi aplicado para o setor de transporte, ele é exatamente o mesmo dilema que nós estamos vivendo em qualquer uma das modalidades de concessão de serviços públicos que nós temos hoje no Brasil. E esta similaridade, ela vai tanto na direção, como o César colocou muito bem, a questão do incentivo, né, e da maneira pela qual o processo é entendido dentro da formação de decisão de governo como algo a ser concedido. E não no sentido legal da concessão, mas sim de que o aparelho de Estado está fazendo uma concessão para que um problema que é essencialmente da sociedade venha a ser resolvido com recursos e, eventualmente, competência técnica, competência gerencial por parte da iniciativa privada, mas ela não vai ter nenhum incentivo e não vai ter nenhum estímulo e não vai ter, principalmente, nenhuma remuneração que possa justificar um empenho, uma adesão para que as coisas se materializem. E isso dá, efetivamente, uma margem muito grande para o surgimento dos oportunistas. E, como foi muito bem colocado ali
inclusive no sumário executivo, não há um julgamento ético, não estamos fazendo um julgamento moral do oportunista, mas simplesmente as condições que são colocadas favorecem a que não se tenha outro comportamento que não explorar assimetrias de informação ou até mesmo assimetrias de poder de influência que levam a certos desastres rodoviários como esse que o Raul mostrou, de não haver a materialização do compromisso que foi firmado no ato de concessão, do qual, inclusive, as regras, todas elas indicavam como um prenúncio de uma catástrofe. Agora, o ponto que eu vejo mais interessante de ser explorado também é que, além dessa similaridade do que foi apontado para o setor de transporte para outros setores, nós temos também uma tremenda carência em outras áreas da infraestrutura que podem ter um efeito multiplicador sobre a produtividade e que, aparentemente, não constam de nenhuma agenda, seja de governo, seja de candidatos a governo, e que é tão óbvia, tão evidente, que nós vivemos essa realidade como parte do nosso dia a dia. Porque a falência da infraestrutura urbana, ela é muito maior do que aquilo que está registrado na contagem dos quilômetros de congestionamento em todas as grandes cidades brasileiras. Nós temos uma infraestrutura de serviços públicos que ainda não colapsou. Mas ela colapsou na medida em que é um fator não só de obstáculo à produtividade, mas é também o principal fator que está nos tirando a condição de termos uma competitividade adequada. E para não dizer que estou puxando a sardinha pelo meu passado que me condena, só o que nós temos na parte de telecomunicações, né, eu estou um pouco chateado com telecomunicações, porque eu passei hoje o dia inteiro brigando com a operadora que me presta serviço de banda larga, que me insistiu durante uma semana inteira de que o problema era na minha rede. E hoje foi constatado que o problema era da rede dela. Então eu não tinha uma banda larga, eu tinha uma banda lenta, e que por vezes era uma banda inexistente, e a responsabilidade era minha, porque eu sou um incompetente de fazer uma rede interna que funcione, quando na verdade o problema era a qualidade do sinal. E nós temos, somente na área de telecomunicações, um fator essencial de produtividade, que eu acho que é o ponto onde o nosso casamento de ideias e a maneira pela qual nós temos esse embaraço na capacidade de crescer o nosso PIB potencial, é porque nós não estamos enxergando certas evidências que a nossa infraestrutura não está indicando, ela está clamando. Telecomunicações é um exemplo do nosso dia a dia. Energia elétrica, eu vou deixar para o final. Mas nós temos um sério problema de como utilizar o solo e o subsolo das nossas cidades de forma mais racional. Nós temos um potencial de reorganização, de revitalização urbana, que tem efeitos multiplicadores semelhantes ao que vocês apontaram no trabalho, em termos de crescimento da produtividade da economia e mais, de abertura de frentes de investimento, resolvendo esse dilema da atração de poupança externa, internalização de poupança externa e formação de poupança interna canalizada para investimentos que tenham efeito multiplicador sobre a economia, imenso. E investimentos que, na verdade, também podem ter uma contrapartida de atração de capitais privados, porque só no potencial imobiliário que nós temos na revitalização dos velhos centros urbanos é uma barbaridade. E o obstáculo que nós temos dentro dessa revitalização é que, urbanisticamente, todos os conceitos que estão sendo aplicados estão levando a uma horizontalização das cidades, o que só agrava problemas de vocação local ou de vocação micro-regional e problemas decorrentes que vão se agravando com deslocamento, com mobilidade,
com até mesmo o desenvolvimento de outros segmentos da infraestrutura que estão também colapsando. Água, saneamento, drenagem urbana. E não há na nossa agenda, seja na agenda política, seja na agenda administrativa, a menor atenção para como que a integração de todos esses serviços públicos urbanos se dá. Qual é a esfera, qual é a instância? Eu não vou entrar numa discussão um pouco rasteira, que é qual é a plataforma que os atuais candidatos a cargos no Executivo Municipal estão apresentando. É só nós olharmos o histórico dos planos diretores de todas as cidades brasileiras. E o que está acontecendo em termos de mobilização para os eventos esportivos, 2014, 2016, ao invés de estarmos preparando um legado, nós estamos, na verdade, tornando um relegado o potencial de revitalização urbana, porque nós estamos criando novas zonas horizontais, afastadas, e não estamos intervindo nos centros velhos, onde é muito mais necessário e onde há um potencial urbanístico de nós termos um adensamento das cidades, revertendo uma urbanização mal feita e, principalmente, diminuindo os impactos do intenso deslocamento da população, que passa a ter muito mais demandas de transporte do que seriam necessárias. E nesse aspecto temos outra comunhão de ideias. Vou falar, ao invés de energia, vou falar de transporte. Porque, no fundo, uma parte importante da revitalização urbana passa pelo transporte, mas não o transporte na forma de modais convencionais. Como é que nós transportamos energia para dentro das cidades? Como é que nós transportamos sinais, telecom, para dentro das cidades? De uma forma absolutamente ultrapassada, que são postes. E mais do que postes, toda uma tecnologia que hoje tem limitações na capacidade de ofertar qualidade e, principalmente, uma grande contradição com a eficiência tecnológica que é exigida desses meios. Então, nós temos um padrão de qualidade de energia elétrica na distribuição, um padrão de qualidade nas telecomunicações, que não consegue atender os padrões contemporâneos que outras economias mais realistas do que a nossa estão conseguindo por intervenção. E não vamos precisar pegar o exemplo de Singapura, não vamos precisar pegar o exemplo da China. Vamos ver o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. O faroeste que está acontecendo nos Estados Unidos é de revitalização de todo esse conceito de infraestrutura de telecom e de energia e mais. Uma constatação também bastante evidente de que o investimento que foi feito em água e saneamento no passado está chegando ao limite da sua vida útil. Portanto, também o sistema que abastece, o sistema que coleta e o sistema que trata o nosso essencial provimento de água tratada e de coleta de esgoto está colapsando. Não é a expansão, é o que existe. E é por essa razão que nós temos uma camada de ineficiência que faz com que o setor de serviços, hoje, nos grandes centros urbanos, não atinja o mesmo nível de produtividade que os seus concorrentes globais são capazes de atingir. Então nós continuamos tendo um problema de transporte. O transporte de esses fatores essenciais de produção que vão mexer a curva do PIB potencial ou não. E quando pensamos em solução, temos que pensar também em transporte. Porque o conceito que nós temos hoje de sistemas que são independentes e autônomos entre os serviços públicos é também ineficiente. E nós temos um grande espaço de abrir para concessão, para operação, para investimento e operação de vias públicas subterrâneas. Coisa que não foi tentada, que não foi imaginada, que não foi pensada
para podermos ter as condições de livre acesso e, mais ainda, livre acesso de quem para quê? Para tirar, primeiro, uma infraestrutura aérea, energia e de telecom, que é ineficiente e que hoje já está no limite da sua capacidade, e, ao mesmo tempo, reordenar o subsolo, que nas cidades brasileiras é um caos totalmente desconhecido na maior parte, e que encontra uma tremenda potencialidade de ser uma frente de investimento que arraste, que traga, que mobilize o interesse de capitais privados, na medida em que isso tem um significado econômico e um incentivo econômico claro pela potencial de valorização e reordenamento urbano. Agora, o funeral, que é o que o Norma me provocou. O modelo que nós temos hoje de concessão na área elétrica foi subvertido num único ato quase monocrático, na medida em que não houve efetivamente uma ampla, geral e discussão, não sobre a sua razão. A sua razão é muito meritória, necessária, que foi a medida provisória 579, que disciplinou a questão da renovação das concessões e, ao mesmo tempo, abriu espaço para atender a um clamor de redução do custo da energia elétrica para os consumidores. E isso vai, de novo, cair em competitividade e vai cair também em produtividade. O único senão não é na razão exposta e nem no motivo, na motivação que levou a esse ato. Mas o fato de que, como decorrência da forma, nós estamos criando um sério problema macroeconômico e microeconômico. Macroeconômico, pelas razões que já foram expostas. Quer dizer, nós não estaremos criando condições de atração e remuneração adequada para sequer os operadores, e na maior parte são estatais, estarão sendo afetadas no curto prazo, mas a médio e longo prazo isso vai permear toda a cadeia produtiva da energia elétrica. E o pior a ser constatado é que, da maneira como está sendo concebido a forma de se obter a redução do custo final da energia elétrica, que é um objetivo necessário, é um objetivo meritório, nós estamos criando um desbalanço microeconômico no setor. Por quê? Porque estamos reduzindo o valor dos ativos, estamos, por sua vez, mantendo os passivos e estamos criando uma situação que, cedo ou tarde, vai ter consequências sobre a capacidade de concessão de crédito e financiamento para investimentos em energia elétrica para todos. Porque os covenants que estão associados aos financiamentos desses agentes que estão tendo a sua redução da capacidade financeira no curto, no médio e no longo prazo, vão incomodar os comitês de crédito, se já não estão incomodando. E, consequentemente, como que nós vamos conseguir mobilizar, como foi anunciado hoje, ou ontem, no Programa de Desenvolvimento Energético 2021, nós estamos falando de 269 bilhões de reais estimados em investimentos em geração e transmissão. Só esse número impressiona, porque nós vamos ter que ter contrapartidas de equity e vamos ter que ter contrapartidas de financiamento. E financiamento vão exigir garantias. E garantias que hoje são formadas a partir da qualidade dos recebíveis. Então, só aqui nós temos já um sério problema microeconômico. Mas o que continua a me criar alguma perplexidade é que, do lado das estimativas e da capacidade de mobilização, só se enxerga geração e transmissão. E a ponta final. Como é que nós vamos fazer com que essa energia chegue com qualidade até a ponta final do consumidor?
Como é que nós vamos enfrentar o dilema de termos a mitigação tarifária, justa e necessária, e, ao mesmo tempo, a capacidade de mobilização dos recursos necessários para a modernização do nosso sistema de distribuição? Há uma contradição aí. A conta não fecha. E essa conta não fecha até porque ela não é levada em consideração como prioridade. Tudo que é anunciado, tudo que é feito em termos de planejamento, está se direcionando para a geração e a transmissão. Ainda trauma do racionamento 2001-2002, ainda trauma da maneira pela qual nós estamos tendo dificuldade, inclusive, de desenvolver projetos de geração e transmissão por uma série de fatores que não é o caso de abordarmos agora. Só que a ponta final, que é onde vai impactar diretamente a produtividade, é no meio urbano. É na capacidade que nós temos um sistema de redes de serviços públicos que atendam padrões de qualidade compatíveis com as necessidades contemporâneas. No caso de energia elétrica, ter uma interrupção de 5 minutos há 3, 4, 5 anos atrás, o efeito era quase nenhum, era um incômodo. Hoje, ter uma interrupção de 5 minutos em sistemas que são altamente dependentes de confiabilidade no setor de serviço, pelo nível de automação, tem um valor econômico completamente distinto. Tanto que os meus companheiros de setor elétrico continuam ainda calculando o custo do déficit como se essa variável não existisse. E o custo do déficit é essencialmente o custo que impacta sobre a produtividade. Telecomunicações, a mesma coisa. O meu aborrecimento de hoje, com certeza, é um aborrecimento pequeno diante de todos os problemas e embaraços que a baixa qualidade das telecomunicações brasileiras tem sobre negócios. Da pequena loja que tem hoje o seu sistema de faturamento totalmente automatizado e dependente de internet, até os grandes centros financeiros. E não foi uma, mas foram várias conversas que eu tive com potenciais investidores no Brasil, em que o sistema de alerta funcionava da seguinte forma. Primeiro, pergunta, trânsito. Segundo, qualidade no fornecimento de energia elétrica e de telecom. Isso passou a ser hoje um fator restritor. E a nossa capacidade de ofertar essas modalidades de serviços públicos está limitada exatamente porque ela não é prioridade na agenda nacional. E isso me preocupa. Assim como me preocupa, claramente, que o segmento de transporte não tenha a prioridade que tem pelo efeito capilar sobre exportações, sobre movimentação interna e sobre a produtividade geral. Então, são dois aspectos que, quando colocados, parelhados, nós temos aí talvez uma agenda de desenvolvimento extremamente impactante, mas que nós não estamos dando a devida atenção. É isso. Vamos abrir, muito obrigado, Eduardo. Vamos abrir para o diálogo. Alguém? José Luiz? Eu primeiro creio que posso, embora não tenha procuração, dizer que todos nós estamos realmente impressionados pela qualidade do trabalho mostrado pelos comentários do Eduardo, mas pela nossa própria passividade. Todos nós sabemos disso. E uma das coisas que eu gostaria de colocar dentro dessa passividade, e que eu sei que nós somos muito queridos pelo Vermin, é a questão de que nos últimos anos no Brasil se falou muito de governança corporativa. Ou seja, da porta da empresa para dentro, como é que funciona
como é que se garante a igualdade de informação? Como é que se protege o investidor em bolsa em termos de informações privilegiadas? Mas não se fala da governança corporativa, entre aspas, do relacionamento do poder concedente ao concessionário. Nós não podemos nos esquecer, foi mencionado pelo Raul, a questão ferroviária, mas na questão ferroviária, que foi o primeiro pacote do mês de setembro, se quebraram as regras. Ou seja, como é que fica a via permanente? Teve gente que investiu em via permanente e que agora não, desculpe, vamos tirar. Quando se fala na taxa de retorno, TIR ou WOC, esse belo prazer da fixação, porque é quase essa situação que se tem, assusta qualquer investidor. O investidor estrangeiro ou qualquer investidor não se assusta se alguém chegar e falar, olha, a taxa interna de retorno admissível, embora eu concorde que cada um deveria estabelecer juros, é de 3% ao ano. Mas eu sei que vai ser de 3% durante o período de concessão. E não que isso se modifique. Nós já tivemos situações com as agências reguladoras que mudaram as regras, sem falar naquela famosa situação de um presidente de uma agência reguladora que fez uma declaração que derrubou a bolsa e ele disse, mas eu nem sei onde é que fica essa tal de bolsa, eu sou do governo. Isso foi dito pelo presidente de uma agência reguladora. Ou seja, e só para encerrar essa série de anedotas, antes de perguntar a opinião de vocês, como é que isso vai afetar? Eu comentei com o Vermílio não muito tempo atrás, e é apenas a pontinha do iceberg. Uma empresa de aerofotogrametria prestou serviço de Eletronorte. A Eletronorte contratou essa empresa na condição de uma empresa pública atuando em atividade econômica, portanto, tendo uma característica específica. Não pagou essa empresa de aerofotogrametria, levou o título para o pau, vamos falar português claro. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode, porque a Eletronorte é uma empresa pública. Embora não tenha contratado essa empresa de aerofotogrametria por concorrência. Por quê? Porque ela tem aquela característica de atividade econômica privada. Então, essa insegurança jurídica associada com essa desgovernança parece assustadora. E certamente pelo pouco que eu tenho tido de contato com investidores estrangeiros recentemente, esse pouco que eu tenho, assusta. Então talvez nós estejamos aqui discutindo aspectos extremamente relevantes da operacionalização, mas antes disso tem uma decisão política e institucional. Como é que você vê isso? Algum outro comentário? Um comentário na minha área aqui, mas eu me lembro que o governo Fernando Henrique, quando houve a privatização da Telebrás e o setor elétrico também, existia um grupo que estudava o modelo, né, de concessões e de privatização. Um grupo do BNDES, né, que tinha uma certa metodologia, recebeu muitas críticas, aí, várias delas com conteúdo, outras políticas, né, mas existe um grupo que pensou isso e talvez por desconhecimento, mas eu não vejo esse grupo montado no governo atual. Queria saber se vocês, nesse trabalho, se vocês chegaram a identificar quem é o grupo que pensa, se tem alguém no governo pensando, né, se são esforços descentralizados, cada ministério, agência reguladora pensa seu modelo na área de energia elétrica ou de transporte rodoviário e ferroviário. Eu gostaria de chegar à minha pergunta original para o Raul. Como se corrige, como se melhora para dar capacidade do governo de fazer? Como se vence
os incentivos perversos e de ganhar capacidade de gestão. O que faria você? Não sei se a gente vai responder. Primeiro de janeiro. Não sei se a gente vai responder as perguntas. Eu acho que nós temos. Não, mas eu gostaria primeiro que você. Ele vai querer arrancar essa resposta. Sim, é muito importante. Eu vou responder, mas antes dizendo para ele uma coisa muito rápida. Assim, tem sim um grupo no BNDES, é pequeno, mas tem. O problema é... E tem no governo também um grupo gaúcho, e o Arno Agustin é o líder desse grupo na área de concessão de infraestrutura, e tem um professor de Harvard, chamado Ashley Brown, que é quem a Dilma tem conversado muito, ouvido muito sobre o tema. Tem umas coisas meio nebulosas por aí, né? Meio nebulosas, a gente não sabe. Mas que estratégia? Não, aí eu acho que é muito difícil responder a sua pergunta, porque eu acho que nós teríamos de jogar tudo no chão e começar do zero. É muito difícil. Mas não podemos fazer isso, mas que é a estratégia? Por exemplo, não tem jeito. Você começa que esse sistema de contratação que tem hoje no setor público, ele não funciona para todas as carreiras como ele existe hoje, que é a contratação por concurso, com garantia total do emprego, aposentadoria integral, porque isso ainda não mudou, e salários que às vezes são 3 ou 4 vezes do setor privado. Aí você tem uma quantidade muito grande de jovens que se especializam em fazer concurso, que entram e têm garantia de tudo, e esse aí não vai nunca, vai levar ainda não sei quantos anos para aprender e poder operar de uma forma razoável dentro do governo. Primeira coisa que tem que fazer é acabar ou mudar esse regime de contratação e de gestão dos funcionários públicos. Quer dizer, você não pode ter no setor público todo mundo regido como se fosse da Polícia Federal, da Receita Federal. Na época em que essa coisa funcionava, você tinha o grosso das atividades eram regidas que nem no setor privado. Pela CLT, você tinha os órgãos de excelência contratando pessoas de bom nível pela qualidade, não eram pessoas que estavam começando na vida ali e ganhando já um salário que é um absurdo. E esse cara, como é que ele vai aprender a fazer algo muito complexo como isso que nós estamos tratando aqui, essa história de gestão de concessões, se ele nunca na vida trabalhou, já entra ganhando 15 mil reais, sabe que ninguém pode mexer com ele, e por outro lado você tem um Tribunal de Contas que também se alimenta do mesmo tipo de pessoas, que tem um viés na direção que não é a direção mais adequada que nós temos aqui, colocando uma faca na cabeça dessa turma inexperiente, que ganha bem e que não quer assumir responsabilidade por nenhuma decisão complicada, porque tem medo do Tribunal de Contas. Você tem, de certa forma, o Ministério Público fazendo o mesmo, os órgãos na área ambiental fazendo exatamente o mesmo. Então você tem um setor público completamente paralisado. Nós vamos ter que mudar tudo isso. Por isso que eu digo, é muito complicado. Nós temos que fazer um seminário só sobre isso. Não dá para discutir isso aqui hoje. É muito complexo e envolve uma reformulação completa de tudo isso que eu falei. Algum outro pergunta? Só para introduzir e para a gente entregar aquilo que vendemos no convite, a Carla Bertoldo Trindade acaba de chegar, ela teve um pouco dela, se justificou antes, a gente não passou isso. Perdeu a discussão, mas talvez porque São Paulo tem um histórico de concessão rodoviária especialmente, que tem gerado muito conteúdo político, muito embate político a respeito disso. E agora ela está chegando na fase de renovação das concessões. Acho que se ela pudesse falar muito rapidamente, acho que de certa forma vem mostrar um caminho um pouco mais longo. Acho que é interessante ouvir. Obrigada mais uma vez e peço mais uma vez desculpa pelo atraso. Trago um recado do nosso secretário, do próprio governador, que defende, sempre defendeu e continua defendendo a participação do setor privado em infraestrutura em São Paulo.
a gente tem muita clareza de que o Estado não desempenha um bom papel, um papel eficiente na prestação de serviços de infraestrutura. E o foco do Estado hoje, diferente de épocas passadas, onde o Estado precisava conceder e buscar uma outorga, porque tinha uma condição fiscal muito deteriorada, hoje não é essa a realidade que a gente tem. Mas ainda assim, o Estado de São Paulo vê o modelo de concessões, seja concessão tradicional, seja via PPP, como a melhor saída para a gente prestar um serviço de infraestrutura e um serviço público de qualidade. Então, sem dúvida, a gente depende do setor privado. E aí vem essa questão, enfim, muito bem colocada pelo livro, para a gente, para quem trabalha na área, soa como música, né? Os conceitos que foram colocados. Principalmente porque eu trabalho numa agência reguladora, já trabalhei na área de saneamento e energia, hoje trabalho em transportes, também na regulação. Sinto como um desabafo, o senhor acabou de colocar, da dificuldade que é trabalhar no setor público. Eu brinco que daqui a pouco ninguém mais vai querer assumir nenhuma posição de destaque, porque essa faca no pescoço fica o tempo inteiro. E a gente não consegue contar com estruturas como a EBP, que os senhores mencionam na publicação, a Estruturadora Brasileira de Projetos, por exemplo, que está ajudando a turma lá em Brasília. A gente tenta trazê-los para cá, mas ainda não conseguiu, e tem que desenvolver algo parecido para ajudar o Estado a fazer modelos de negócio melhor, porque se o modelo de contrato digital não é bem feito, sobra para quem? Para a agência reguladora. Então, para a gente, mais uma vez, é lógico que o melhor é gastar um pouquinho mais de tempo, de energia, de dinheiro em estudos e fazer um bom edital. Porque se não se faz um bom edital, é muito difícil que a regulação seja uma regulação, vamos dizer assim, eficiente, se ela começa aí com o pé esquerdo. O que eu acho que vale a pena falar rapidamente de São Paulo é que a gente tem muita experiência no setor de infraestrutura rodoviária. Então, a gente está aí entrando no 15º ano das concessões de rodovia, e tem sido o modelo de negócio optado aqui em São Paulo, como você mesmo mencionou, muito colocado no embate político, como se você tivesse um contraponto, o modelo paulista versus o modelo federal, um é bom e o outro é mau, ou vice-versa. Eu acho que a questão não é bem colocada dessa forma, e eu reputo que o modelo de São Paulo, sem dúvida, é um modelo bem sucedido em termos de qualidade, em termos de prestação, de entregar aquilo que prometeu. Óbvio que a tarifa é alta? Todo mundo aqui, quem é de São Paulo, sabe disso. Tem as suas razões de ser alta? Tem, e são claramente, assim, justificáveis, perceptíveis. Não é o que a gente busca nos novos modelos, sem dúvida, e ainda mais para aumentar a competitividade do Brasil. A gente reconhece o peso que isso tem. É uma preocupação constante do governo e do governador, estávamos até agora discutindo isso, em permitir modelos que você tem uma tarifa, mas aí a nossa palavra talvez seja um pouco diferente. Não é a tarifa menor, é a tarifa mais justa. Então, mais justa em dois aspectos. Primeiro, ela tem que cobrir o custo marginal de cada usuário adicional ao sistema. Quer dizer, tem um custo. Não adianta só você fazer uma licitação. Vamos imaginar uma nova licitação, por exemplo, da Autoban, da região ali da Bandeirantes e da Anhanguera. Provavelmente uma das melhores concessões do planeta. Ali, risco de demanda zero, Brasil crescendo, interior de São Paulo crescendo, região rica. E ao mesmo tempo, eu não preciso desenvolver a Autoban, ao contrário, ali aquela região já está cheia de acesso, cheia de indústrias. Mas o Vale do Ribeiro eu preciso desenvolver. Então você vai ter muito espaço por tarifa, vai dar uma tarifa muito menor ali na região da Autoban e uma tarifa alta que me prejudica, por exemplo, ali numa região que eu queira desenvolver. Então essa é uma questão complicada. E uma tarifa muito baixa, agora que todo investimento está feito, aí falta o dinheiro para de repente eu investir e fazer um subsídio onde ele for necessário. E sim, a gente tem situações onde ele é necessário. Então, o nosso objetivo aqui não é perseguir necessariamente a menor tarifa. É uma tarifa que ela cubra o custo e ela dê condições de operação do sistema e um uso racional daquele sistema. Porque senão ocorre o que a gente está vendo hoje aqui em São Paulo, e é provavelmente um dos meus maiores problemas, que é o uso das rodovias, o uso da infraestrutura pública, não no sentido de produtividade, de competitividade, mas por exemplo, você ter aí as rodovias, estávamos ontem aí na região de Campinas, a Dom Pedro, acho que alguns de vocês conhecem, virou uma avenida. A Anhanguera aqui no trecho virou uma avenida. Então, como não se cobra nada, aquele uso, com qualquer bem público gratuito, e aí o uso é exagerado. E as prefeituras, até buscando aí novas fontes de recursos, com ISS, com IPTU, autorizam a construção de grandes conglomerados comerciais, shopping centers, a Leroy Merlin, o Carrefour, o Walmart, na beira das rodovias. Puxa, fantástico, você sai do seu empreendimento em Alphaville e em 2 minutos já está no supermercado, já está no shopping center, já está... Não é essa a lógica da rodovia. Aí o sujeito paga um pedágio elevado, ele não se beneficia daquela condição para a qual a gente projetou o investimento, de boas rodovias, duplica, quadruplica, faixa adicional, 4ª, 5ª, 6ª faixa, que a gente está chegando em algumas situações, e o sujeito ainda pega um trânsito pesado em algumas regiões, quer dizer, ele está pagando pedágio e não está tendo benefício, por quê? Porque você tem um uso, em algumas situações, um uso urbano, que não se cobra nada, excessivo, que prejudica aí a qualidade, o nível de serviço, a qualidade do serviço público que a gente está ofertando.
Então, o outro sentido de justiça que eu coloco é hoje uma mudança de paradigma, que a gente até vem defendendo isso junto, inclusive a NTT, que é da gente, lógico que isso é gradual, aos poucos, passar para cobrar a tarifa por quilômetro. É uma realidade em outros locais e permite uma racionalização. É fácil? Óbvio que não é fácil. Se fosse alguém já teria feito. Mas a gente está evoluindo no sentido de facilitar o pagamento eletrônico do pedágio para que no futuro a gente possa migrar para caminhar nessa direção. Paga pelo que usa. Aí a tarifa até, para muita gente, vai ser menor. Mas tem gente que hoje não paga nada e vai passar a pagar. Nos parece mais razoável. Então a gente vem caminhando nesse sentido. O que eu acho importante hoje destacar é que a gente teve no passado um modelo que elevou a tarifa porque a gente tinha, logicamente, uma situação de pioneirismo, era logo depois da edição da Lei de Concessões, uma situação onde a conjuntura econômica não é a que a gente encontra hoje, então é muito mais fácil falar de tiro de 20% naquela época, hoje, obviamente, isso não cabe. Mas também a gente perpetuou essa tarifa, por quê? Porque o Estado de São Paulo decidiu que tinha que respeitar o contrato, literalmente, custe o que custar. Porque é no momento de você conquistar a credibilidade do setor privado. Então a gente tem um momento emblemático onde, além da outorga que a gente exigiu, que encareceu a tarifa, além de um nível de investimento por quilômetro muito superior ao investimento por quilômetro previsto nas concessões federais, a gente ainda aplicou rigidamente o contrato, principalmente, aí vale destacar, em 2002, 2003, quando a gente teve aquele salto estrondoso do IGPM, que bateu 32%. Obviamente, o custo da concessionária, dificilmente, mesmo o custo de capital, estava atrelado ao dólar, fazia todo sentido escolher o IGPM naquela época, hoje talvez não faça mais, né? Acho que não faz mais mesmo, mas o Estado honrou. Então, foi lá, 32%, dividido em 2 vezes, 23, depois 6 meses depois deu o resto. Então, isso a gente está carregando até hoje, e torna a nossa tarifa muito elevada. Então, são esses, e aí vem a minha conclusão, esses, vamos dizer assim, essa percepção que a gente tem de alguns erros, a gente tem hoje aí um livrinho aí, que é o quê? Uma coleta da nossa experiência nesses 15 anos de regulação, que são erros que a gente percebe que tem, que a gente acha natural, não traz demérito algum para o programa, quer dizer, não é à toa que 19 das 20 melhores rodovias, de acordo com o CNT, estão aqui no nosso estado, mas estão a um custo. Quer dizer, a qualidade do serviço está indo bem, o investimento, não pelo edital, mas porque a gente tem uma equipe de fiscalização que todo mês roda e fotografa todas as rodovias, a gente pega no pé, isso faz com que o investimento seja feito. O que a gente precisa melhorar é trazer aí mais perto a questão da modicidade tarifária. E o desafio que eu enfrento hoje é a gente não ter conseguido, não ter apoio, vamos dizer, técnico melhor, e estamos lá lutando no dia a dia para conseguir desenvolver modelos onde a gente possa no futuro se apropriar dos ganhos de eficiência, de uma forma a manter sem dúvida o estímulo, quer dizer, a gente quer mais que o concessionário seja eficiente, sim, tem que se apropriar de uma parte disso, mas também a gente trazer um pouco mais para o usuário, para que ele possa, vamos dizer, a gente possa caminhar um pouco mais no sentido da modicidade tarifária. Mas o que eu digo são ajustes decorrentes de um modelo que eu considero bem sucedido, mas que resultaram num preço elevado. Esse preço elevado é um valor que, lógico, impacta a competitividade do nosso Estado. Então a gente tem que migrar para um modelo onde a gente também possa trazer a modicidade tarifária, mas sem prejudicar, vamos dizer, todo o aparato institucional regulatório e todas as características positivas do que a gente conseguiu. Enfim, tem porção de coisas para falar, mas vou me ater a esse tempo. Muito obrigada. Obrigado. Algum outro comentário? Por favor. Primeiro eu queria dizer ao Berni que a gente não calcula mais, é o custo social da introdução. Faz parte da minha tese de doutoramento. Eu sou velha guarda. Bom, isso é um entre parênteses. Agora, eu queria que alguém me comentasse também sobre a independência das agências. E esse eu acho que é um problema grave também. Isso faz com que a agência não tenha uma independência suficiente para modelos, fora a parte técnica dita aí por causa da juventude do pessoal. Isso tem parte positiva e tem parte negativa, mas a independência mesmo, política, porque como é que ela vai ajudar a legislar, a ajudar a fazer alguma vistoria, assim, em coisas ao qual ela própria pertence, né? Em contratos, licitações, aquela própria pertence. Eu queria lembrar um pouco o porquê das agências, né? E tem um artigo muito interessante do Bernardo Miller e Carlos Pereira, um cientista político e economista, da época em que começaram a surgir
as agências, disse, não, por que um governo vai abrir mão quer dizer, da sua capacidade de decidir, enfim, em favor de agências independentes? Quer dizer, qual é a racionalidade disso acontecer? E, na verdade, assim, a conclusão mais importante é que as agências eram mecanismos de oferecer um compromisso crível, quer dizer, o famoso credible commitment, de que o governo não vai expropriar. Basicamente, de que o governo não vai agir de uma forma oportunista. Na verdade, o pior dos oportunistas, a gente acabou falando muito no livro e tal, do oportunista privado. Na verdade, de longe, o pior oportunismo é o oportunismo público. E, na verdade, as agências, a própria existência das agências, o próprio mecanismo de escolha dos dirigentes das agências, a forma de você delegar poder para as agências, seria uma forma de você, em certa medida, atar as suas mãos. Quer dizer, usualmente a figura que se utiliza é essa. Você vai atar as suas mãos para que o planejamento, a regulação daquele setor seja feito de forma técnica, independente das volatilidades políticas, da maré política que acontece normalmente, quer dizer, as vagas políticas que acontecem normalmente ao longo dos governos. O que possivelmente pode ter acontecido, eu me arrisco um pouco a falar, porque de certa forma eu fui diretor de uma agência reguladora, que é o CAD, quer dizer, que é uma agência reguladora em certa medida, reguladora do mercado, no governo do PT, no meio do governo do PT, então em certa medida posso até estar, enfim. Mas o fato é que é possível, quer dizer, essa ideia das agências reguladoras como um compromisso crível é uma ideia de que, de certa forma, o governo pode estar indicando os dirigentes dessas agências, quer dizer, em geral, ele não vai indicar aqueles que seriam os dirigentes dos seus sonhos, ou aqueles que implementam a política que eles desejariam que fosse implementada. Não, na verdade, é aquele cara que está no meio do caminho, quer dizer, que seja minimamente aceito pelo mercado para manter os incentivos ex ante ao investimento, que são aqueles que vão garantir minimamente ao investidor que ele não será expropriado ex post. É muito possível que ao longo desses últimos 8 anos, 9 anos, quer dizer, o grau de disciplina, em certa medida, do governo na escolha dos dirigentes, em termos de assim, olha, eu vou escolher um cara que está mais ou menos ali no meio, que seja um cara razoavelmente aceito, e que tenha um mínimo que dê uma sinalização clara para o mercado que ele é um cara que não vai expropriar o investimento privado. É possível que essa disciplina tenha se arrefecido, em certa medida, em função até dessa onda positiva. Você está falando da área federal, né? Da área federal. Não estou falando federal. Estou falando totalmente federal. Quer dizer, que é possível que isso tenha se arrefecido em determinada medida, só que eu não tenho como provar isso ainda, mas eu acho que é uma agenda de estudo importante, quer dizer, de você ver ao longo, quer dizer, se você pegar, por exemplo, na parte econômica, quer dizer, o primeiro ministro da Fazenda, quer dizer, um cara extremamente comprometido com determinados postulados de disciplina macroeconômica, e de repente você vai relaxando em certa medida e diz assim, olha, eu tenho mais grau de liberdade para botar alguém que vai seguir a minha agenda. E a minha agenda, dentro do espectro da escolha entre produtividade e modicidade, é o que vai mais no sentido da modicidade e que no final das contas vai quebrar, em certa medida, essa ideia da agenda enquanto mecanismo de definição de um credible commitment, de um compromisso crível, de que eu não vou expropriar. Então é possível que isso esteja acontecendo. Se a gente for pegar os indicativos em vários setores, energia elétrica, ferrovias... O próprio Banco Central. O Banco Central, em certa medida. Talvez quem possa responder. Mas, enfim, aí é um pouco também endereçando o que você tinha falado, basicamente. Quer dizer, o outro lado, quer dizer, o oportunismo do setor público talvez tenha ficado mais proeminente, e isso, inclusive, afetando também as agências reguladoras, que deveriam ser mecanismos para que isso não acontecesse. E a partir do momento que você vai relaxando, você olha, não preciso mais fazer isso porque está tudo tão bem, os investidores internacionais me acham o máximo, por que eu vou botar um cara que siga a minha agenda? E é possível que isso tenha acontecido. Agora, é uma agenda, eu acho que para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu. Mas César, você é consultor econômico da Câmara. Dos 4 autores, outros 2 que não estão aqui são do Senado. Não existe o ativismo esperado dentro das casas parlamentares para fazer disso algo mais próximo do desejável? Não.
Parlamentar, obviamente, tem o contrário, né? Quer dizer, na verdade, assim, mas se espera muito dos consultores, talvez. Mas aí eu discordo um pouco, Nilson, que isso aí seja efetivamente possível de ser controlado dessa forma. Né? Porque o Zé Luiz levantou um ponto que, para mim, é o ponto crítico hoje, inclusive, como é que a gente vai jogar tudo para baixo e vai reconstruir, né? Não sou tão radical, mas eu acho que como figura de linguagem é importante que a gente tenha essa consciência. Que é como é que nós vamos estabelecer mecanismos de governança mesmo. Não é governança corporativa. Governança corporativa foi um apelido que foi dado, mas que hoje o problema central das organizações é como é que eu estabeleço um mecanismo de governo da organização que seja eficaz e que tenha um funcionamento adequado e determinado por uma série de pilares que são muito simples, são óbvios, são de bom senso, né? Mas que, para serem traduzidos em melhores práticas, que é exatamente o que fez com que a governança corporativa conseguisse estabelecer uma forma de convivência entre diferentes modelos de organização, pelo lado da administração pública, nós temos ainda uma grande barreira a transitar. Até porque o nosso legado político, institucional, não vai na direção da institucionalização, mas sim da individualização, da personificação. E este talvez seja um dos grandes problemas que a governança corporativa aplicada à governança pública pode vir a contribuir para superarmos a deficiência do nosso legado ibérico, tá? Para dar um nome aos bois, mas não só ibérico, italiano também, que passa por um personalismo e por uma ação em que a instituição não consegue criar os laços suficientes de independência que conduza ao seu papel e, por vezes, o que encontramos são diretores ou agentes de agências reguladoras que se arvoram de papéis que são além daqueles que institucionalmente lhe cabem. E, ao mesmo tempo, nós vemos uma omissão por parte daqueles que deveriam estar formulando políticas públicas, os policymakers, acabam invadindo o domínio daquilo que deveria ser efetivamente um papel de regular. Então nós temos uma confusão de papéis muito grande e esta forma de estabelecer uma governança não se resolveu. Até porque a agência reguladora foi criada como sendo algo que não estava dentro do modelo iluminista. Não é nem executivo, não é nem judiciário e nem é legislativo. Ora, o que é um ornitorrinco? Uma mistura que não cabe dentro do nosso regramento se a gente for muito purista. Mas no mundo anglo-saxão isso não é algo tão exótico. Mas nós não podemos fazer uma comparação mimética. Então, há que se ter um certo cuidado e, principalmente, como construir essa ponte de estabelecer um mecanismo de governança que estimule. No caso da governança corporativa, nós ativistas, né, como a gente gosta de se chamar lá no IBGC, etc., ativistas da governança corporativa, na verdade somos uma espécie de zeladores da construção de um edifício que nunca estará pronto. E o mesmo, certamente, terá que ser transplantado para a forma de regular e governar as instituições públicas, principalmente essas que são híbridas, que tenham não só um papel administrativo, carreira da Polícia Federal, poder de polícia, poder de justiça, é muito claro no desenho do Estado. Mas quando nós passamos para mecanismos de incentivo, o ponto da taxa de retorno, que eu deixei de comentar e aproveito para dar um gancho, não existe taxa de retorno única. Mas alguém achou que tinha que ter uma taxa de retorno única, desconsiderando que os riscos, que a maturidade do investimento ou do negócio
é completamente distinto. Então nós não podemos ter uma taxa de 4% é bom. Por quê? Não sei. Pode ser que até seja muito. Mas, com certeza, onde há risco, onde há mobilidade, onde há fatores que estarão em transformação, certamente a avaliação vai ser completamente distinta. E a nossa sensibilidade a incorporar na gestão da coisa pública o fato de que existe risco parece ser um tabu. Não tem risco. Tem sim, tem risco. Se não tivesse risco, nós não teríamos exatamente tantas obras atrasadas, não teríamos tantos sobrepreços, tantos problemas que decorrem da execução de obras de natureza, vamos chamar, mais pública. Né? Eu queria fazer só um comentáriozinho rápido, rapidíssimo, em cima do que a doutora Carla disse, que é o seguinte, que me preocupa muito, e já foi mencionado, mas eu queria super enfatizar aqui, que é uma questão fundamental, que me preocupa muito, que é essa história de quebra de contrato, essa ameaça de quebra de contrato, que está aí em todas as colocações que nós fizemos. Tem quebra de contrato, aparentemente. Na área ferroviária, não sei se foi você que comentou, quem comentou. Tem quebra de contrato na área elétrica, não é isso? Acho que foi isso que você comentou. Eu já ouvi muita notícia relacionada com intenção de quebra de contrato no Rio Grande do Sul, no plano estadual. Já houve casos de quebra de contrato no Paraná, e eu fico bastante feliz e satisfeito de ouvir a sua menção de que, entre as coisas que o Estado aqui tem zelado e tem insistido, na importância de respeito aos contratos, porque isso, obviamente, tem consequências que não são nem percebidas facilmente se a gente olhar um prazo mais longo nessa história. E isso é uma coisa que realmente está me preocupando nessa nova fase que a gente vê tanto na área federal como vê em outros estados, e em algumas circunstâncias realmente preocupantes. Se o senhor me permite, só, não sei se tem outra pessoa de agência reguladora, mas já que veio a pergunta e aproveitando também o seu gancho, só essa questão da independência das agências reguladoras, eu acho que ela é de um vulto que ainda não se percebe, né? Eu acho que, primeiro porque toda agência tem na sua lei de criação escrita, esta é uma autarquia de regime especial dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira. O que exatamente isso quer dizer? Não vi ninguém seriamente, concretamente discutindo. Do ponto de vista jurídico, muito se debate, até que ponto vai, até que ponto não vai a autonomia, mas o que para a gente é claro é que ela é demonstrada no dia a dia. São nas pequenas coisas, então, por exemplo, a questão orçamentária. Aqui no estado de São Paulo, nenhuma das duas agências, a gente nunca teve problema de contingenciamento de recursos de agência reguladora. Em compensação, a ANEEL, por exemplo, com quem eu tive, vamos dizer, ela trabalhava quando estava na área de energia, a gente não podia fazer o convênio prevendo determinado nível de fiscalização, porque ela estava com 75% do seu orçamento contingenciado. A gente nunca enfrentou isso aqui. A questão da indicação dos diretores, quer dizer, a gente não tem aqui hoje, pelo menos lá na Artesp onde eu estou e na Artesp onde eu participei, nenhum diretor que seja afiliado a algum partido político, assim, claramente, ou vamos dizer assim, por baixo dos panos, ou que tenha defendido, ou um deputado, ou parente de deputado. Todos têm um currículo minimamente relacionado à área que atua. Isso seria fortalecido se a gente tivesse uma sabatina mais séria. Acho que isso é fato. Eu reputo a sabatina como um momento importante para, de certa forma, diluir a força da indicação do chefe do executivo. Quer dizer, eu não estou prestando serviço a ele. Olha, ele indicou meu nome dentro de outros currículos e eu fui lá, fui sabatinada, respondi as perguntas e o legislativo entendeu que meu nome era adequado. Quer dizer, se a gente conseguir melhorar a qualidade da sabatina, eu acho que isso ganha ainda mais força. Questão do mandato, fundamental. De preferência, no meu modo de ver, que não seja, quer dizer, pode ser um mandato mais longo, mas não essa coisa de ficar renovando. Isso me preocupa um pouquinho. E o que eu quero dizer é que, assim, isso a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, uma questão que pode parecer trivial, mas só para dar um pouco a sensibilidade para vocês. Concurso público. Então, vem essa questão como o professor bem relatou. A gente tem autonomia administrativa, mas até que ponto existe isso de fato? Né? Quer dizer, existem órgãos públicos de qualquer nível de governo, federal e estadual, que são responsáveis por fazer editais, por definir padrões salariais, que perfil de concurso se faz ou não. Quer dizer, olha, desculpa, mas eu tenho noção da minha necessidade e vou propor da forma que a agência entender mais, vamos dizer, mais conveniente para
para as nossas necessidades. Até porque a gente percebe que tanto o Estado como a União criaram as agências, mas não sabem muito bem lidar com elas ainda. De outro lado, o que me parece razoável? Eu não posso escolher um patamar de salário que de repente venha comprometer, por exemplo, limites de lei de responsabilidade fiscal ou que sejam absolutamente dissonantes do patamar que tem no Estado. Quer dizer, então é uma linha cinza, mas que tem que ser matada, ao meu modo de ver, com muita clareza. E mais do que isso, chegando um pouco mais próximo do ponto que foi colocado antes, a preocupação que eu acho que as agências têm que ter, e eu ouço pouco isso entre os colegas, é um pouco assim, não talvez tão pesado nesses termos de quem regula o regulador, mas deixar claro que pior do que ter gente nova, ganhando bem, com estabilidade, é num órgão, supostamente, que é só revisor das ações dos outros, regulador, e que não deve nada a ninguém, não deve satisfação a ninguém. Então as agências às vezes têm muito esse espírito, que eu acho inadequado. Não que se deva a satisfação, quer dizer, ao rei, né? Quer dizer, eu acho que a agência deve aplicar o contrato, acho que também a questão do planejamento, da política pública deve ficar um pouco mais distante da agência, mas o importante acho que é perguntar o que as agências reguladoras estão agregando. Lógico que tem questões que não dá pra gente mensurar, né? Quer dizer, essa questão do commitment, da credibilidade é mais difícil de mensurar. Mas eu brinco com o meu pessoal, no fim do dia, o que vocês colaboraram? Os usuários estão pagando 3% de uma tarifa de pedágio que já é elevado. O que a gente fez, quer dizer, em termos de resultado, para que a agência, de fato, tenha razão de existir? Porque senão, daqui a pouco, a não ser que tenha uma exigência legal da regulação, as pessoas podem questionar. Isso não é bom. A agência, defendo, acho que é uma das instituições, vamos dizer, que tem colaborado com essa mudança pela qual o Brasil vem passando, mas é preciso deixar mais claro o que se espera da agência, como ela pode contribuir, quer dizer, na modicidade tarifária, mas como? E, lógico, respeitando o contrato. Quer dizer, aí tem uma seara enorme para trabalhar. É na qualidade dos serviços, é tornando os serviços mais modernos, é buscando, enfim. Eu acho que esse papel que falta um pouquinho, um pouco mais de clareza, e que, ao meu modo de ver, ajuda nessa discussão. Eu gostaria de ver mais seminários, mais gente discutindo concretamente o que é independência e autonomia e não só, vamos dizer, o instituto jurídico, o que isso quer dizer. Expedito, você queria fazer alguma coisa? A observação que eu faço, eu pegando a palestra do Raul, que o Raul colocou a modicidade tarifária como vilã da produtividade. Só defende a modicidade tarifária, né? Eu vejo que você tem entre as 20 melhores estradas do país, 19 são de São Paulo. E pelo que a senhora disse, o método usado não é da modicidade tarifária. Desculpa, não fica claro para mim, talvez eu tenha perdido mesmo, mas o que você chama de modicidade tarifária? O Paulo chamou de preço imaginável. Modelo. Não é isso, quer dizer, que a gente defende aqui, senão a gente teria já feito isso na eleição, na plano federal. rodada de concessões passadas. Se eu tenho um estado que tem 19 melhores estradas do país, eu não estava preocupado com o preço. Eu estava preocupado com o problema de comunicação. Que é como divulgar isso para o país. Isso também, a gente não pode menosprezar, é importante. Como vender esse modelo para o país. Senão alimenta o embate político. Exato, quer dizer, é um dado que não pode ser. É aquela coisa, o PSDB, né, o Fernando Henrique privatizou. Hoje o PSDB tem completa de culpa por ter privatizado e ter desenvolvido o país. Uhum. Então eu vejo um pouco essa contradição. Só fazer, como eu coloquei aqui, a gente está buscando, lógico, assim, a modicidade tarifária é um dos conceitos que está dentro da lei de concessões, junto com a modernidade do serviço, com a qualidade do serviço. Eu acho que eles são no mesmo patamar. Eu acho ruim quando você resolve escolher que o seu caminho é só a modicidade, porque aí você vai ter que faltar com algum deles, né? O seu serviço não vai ser tão bom, não vai ser tão moderno. A gente tenta aqui se equilibrar. E aí seu ponto da comunicação é brilhante, porque eu acho que isso faltou aqui em São Paulo. Eu estou na área de transportes há 1 ano e pouco só, e é incrível, quer dizer, o quanto foi feito e o quão pouco foi comunicado. Mas sim, eu acho que assim, não tem por que a gente onerar o usuário além, né, do que é necessário. A preocupação nossa vem muito na linha de identificar qual é o custo real do serviço e, como eu falei, uma tarifa mais justa também, porque hoje a gente tem distorções enormes no Estado de pessoas que pagam um valor, como você cobra em barreiras, né, cobra ali 70 km naquela região. Tem gente que anda pouquinho, anda 20 km, paga por 70. E tem gente que não anda 50, por exemplo, anda 50 km e não paga nada. Lá em Indaiatuba, onde a gente começou um projeto piloto que a gente chamou de ponto a ponto, tem uma tarifa de R$10,50 e metade dos usuários sai de Campinas para Indaiatuba, roda 20 km. Em vez de ele pagar o valor da tarifa, que é 14 a 16 centavos o quilômetro, ele paga 50 centavos o quilômetro. Não é justo, não é razoável. Em compensação, uma porção de gente usa ali Sorocaba, Indaiatuba e não paga nada. Usa 50 km e não paga nada. Então a gente está indo mais nessa linha de identificar o custo real e também de tentar distribuir isso de uma forma mais econômica nos usuários.
do que, vamos dizer, uma linha dessa, não, fazer licitação por menor tarifa e dane-se. Não é bem esse o foco. Embora sim, vou perseguir sempre a menor tarifa possível. Deixa eu fazer uma adenda, desculpa a minha curiosidade, é como usuário, né, que não conhecia muito bem o assunto. Até que posso falar de modicidade tarifária, o crescimento vegetativo dos automóveis, como é que vocês calculam isso? Isso é levado em conta para contribuir para essa modicidade? Eu acho que isso, para as concessões vigentes hoje, ela não é levada em conta em 2012. Em tese, ela foi levada em conta no momento da concessão, por quê? Porque o risco de demanda, que à época, em 97, era um risco real, mas não se tinha todas as informações, por isso que eu brinco, falo, eu acho que o programa foi muito bem sucedido, especialmente o primeiro lote de 12 concessões, acho que mais do que o segundo lote, mas porque você não sabia ainda como a coisa ia acontecer. Então, para você ter uma ideia, apenas a Autobahn, que é uma das maiores concessionárias que a gente tem, superou a receita de proposta, superou o número de veículos. As outras chutaram um valor ainda maior, por uma série de razões, mas um valor ainda maior. Então, o risco de demanda é inteiramente da concessionária, para cima e para baixo. Então, assim como a Autobahn tem um volume de veículos acima do que ela projetou, sorte dela, em compensação, as outras 11 concessionárias têm ainda um volume de veículos abaixo do que elas projetaram, azar delas. Então, quer dizer, na hora da licitação se levou isso em consideração, mas o risco, e por isso que a gente paga um preço mais alto também, quando você joga a maioria dos riscos do lado de lá do balcão, né, para o concessionário, ele cobra um prêmio por isso. Estou dizendo que isso, na visão do povo, é um fator negativo. E esse ponto da falta de comunicação, lógico, todo mundo acha que assim, não, agora está bombando, está cheio de veículos e está mesmo. Mas, para você ter uma ideia, então, esse é um risco original da concessionária, eu não posso agora na Autobahn falar, peraí que dessa que subiu, que está além da proposta, eu vou me apropriar do excedente. Que aí as outras 11 vão dizer, ótimo, então agora eu quero me dividir, supostamente, meu prejuízo contigo. Seria razoável. Então, esse risco de demanda, assim, por exemplo, como a questão do risco do custo de capital, são riscos que foram. E o risco do investimento. Fez ou não fez? Se não fez no prazo, vai ser multado, ponto. Não interessa se tem o papagaio do bico dourado que está ali e não conseguiu a licença ambiental. Tem que fazer. Está no contrato. Então, tem um ponto que foi comentado no livro, quer dizer, tem uma matriz de risco muito clara e se paga um preço por isso. Eu queria fazer um comentário sobre a questão aí da quebra de contrato, da modicidade tarifária, só para não deixar uma má impressão, pelo menos eu fiquei comigo mesmo. Uma coisa é quebra de contrato à moda argentina. Aquilo é quebra de contrato. Aquilo é coisa de gente grande. Não é coisa de gente grande. Né? Chama o zelão e bate, não tem dúvida. Nem de democracia é essa. Né? Nós aqui no Brasil, até certos governadores um pouco exóticos, de uns tempos atrás, tentaram fazer, mas até o aparato da justiça funcionou e foi neutralizada essa história de realmente quebra de contrato na base da porrada. Coisa bem grosseira. Porém, eu acho que tem um ponto, né, quando se fala de quebra de contrato, que é a quebra de expectativas. O que está acontecendo no setor elétrico com a medida provisória 579 não tem quebra de contrato. Porque simplesmente há um momento em que se esgotou a concessão e, legitimamente, o governo resolveu propor um novo regramento para reger as concessões, que me parece também pode ser um caminho para o ajuste dessas expectativas de modicidade tarifária dentro do ciclo da concessão. Ora, para mim o grave é quando se coloca dentro dessa mudança de patamar a não consideração de fatores críticos para viabilizar o investimento. Porque no caso elétrico, um dos argumentos que foi utilizado pela ANEEL para reduzir a estimativa do WOC, do custo médio ponderado de capital, foi esse negócio é um negócio sem risco e é um negócio estável. É verdade. Se eu tenho uma pequena cooperativa no interior do Rio Grande do Sul, atendendo 4.000 consumidores, com os postos transformadores e a subestação e a alimentação, eles não vão ter risco mesmo.
não cresce, não precisa de modernização, a modernidade da concessão está atendida para aquelas características. Portanto, negócio de risco baixo, retorno, taxa de retorno também proporcional ao risco. Agora, no momento em que nós estamos falando de modernizar rodovias, tal nessa situação de escalar, eu tenho um set também de fotografias sobre a qualidade do sistema aéreo de distribuição brasileiro, de um modo geral. É o show de horror total. Quer dizer, quando nós temos o desafio de sair desse estado de precariedade, nós estamos falando de mais do que simplesmente a maturidade e a mesmice. Não é ação de viúva sobre o qual nós estamos falando. Nós estamos falando de smart grid, nós estamos falando de smart house, nós estamos falando de tecnologia que vai, inclusive, convergir entre o mundo da telecom e o mundo da energia numa coisa meio diferente lá na frente. E a expectativa que se tem no mundo é de que isso é mais do que simplesmente um modismo. Não é coisa da Apple, não é coisa de Steve Jobs. É coisa de gente grande que tem na produtividade e nas ferramentas da comunicação e na confiabilidade da energia fatores de transformação dos fatores de produção. Como o transporte é essencial também. Então, o composto de infraestrutura envolve, na verdade, mais do que simplesmente a avaliação da natureza jurídica do contrato. Mas como eu estou quebrando as expectativas que vão movimentar investidores, financiadores, provedores de soluções, sejam soluções empresariais, sejam soluções tecnológicas, a se motivarem a entrar nesse jogo. E o potencial que existe dentro da carência da nossa infraestrutura é abissal. Raul, você tem algumas observações finais? Não, mas está bom. Bom, muito obrigado a vocês, e foi excelente. Muito obrigado à senhora.